Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Estamos dando início a mais uma aula, né, daqui do IFA para vocês. Quero agradecer a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira de aula, hoje dia 15 de abril de 2004, uma terça-feira enovoada aí, né, chuvosa à noite. Vamos para a nossa aula, sintam todos à vontade para mais uma aula e vamos de fato à nossa aula. Como vocês já sabem, a nossa aula é o funcionários de escola, cidadãos, educadores, profissionais e gestores. Como vocês também já me conhecem, meu nome é Noélia Ferreira, professora, que está aqui com vocês até o final do curso, se Deus quiser. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje, sempre nossas aulas têm um objetivo. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer um resgate, né, da história dos diferentes papéis existentes pelos funcionários de escola em diferentes tempos e contextos educacionais. Fazer um resgate de como era a escola antigamente, onde que ela funcionava, se desde já lá de 1550 já foi construído prédio de fato, né, para trabalhar de fato a escola, como era, o que mudou e o que deixou de mudar ao longo desse tempo. Então aqui é gênese histórica dos funcionários religiosos coadjuntores, isso tudo nós vamos abordar na aula de hoje. Escravos serviçais, subempregados clientelísticos, burocratas administrativos e reconstruindo identidades. Então, fazer esse resgate, né, de construir a identidade, como era o trabalhador antigamente, como era que ele era reconhecido. Será que ele era reconhecido como um educador? E será que ele hoje, a não ser, digamos, de fato, um professor de sala de aula, será que você já é reconhecido como educador? Será que quem trabalha na manutenção de um colégio, de um estabelecimento de escola, será que você é reconhecido de fato como um educador? Olha aqui, vamos falar aqui dos religiosos e coadjuntores. Os primeiros funcionários já estavam presentes no funcionamento das primeiras escolas no Brasil, que era no Colégio dos Jesuítas. Vocês sabem, né, que os jesuítas vieram, né, para cá para catequizar o índio e também para, digamos, dar aula para aqueles filhos de fazendeiros, né, que aqui no Brasil viveu. Aí aqui, continuando, era lá em Salvador, em 1500, com o colégio, como o colégio funcionava. Nessa época, os colégios eles funcionavam como se fossem orfanatos, né? Que lá o pai levava o seu filho, ele não precisava alcançar de fato uma idade, 18, 17, 14 anos, para ir para essas escolas de internato. Chegava numa certa idade, já era mandado para esses internatos, para essas escolas. Lá eles tinham tudo que eles precisavam, né, durante toda a sua vida letiva. Aí quando o aluno estava preparado, já terminou seus estudos, aí sim eles viriam para a casa dos pais, para exercer a função que eles aprenderam ali dentro. Aí vamos ver como que esses meninos, esses alunos eram tratados dentro dessas escolas. Os religiosos eram responsáveis não somente pelo ensino, mas por toda a vida dos alunos.
Então, esses alunos, eles tinham alimentação, saúde, lazer, em especialmente a religiosidade, o desenvolvimento corporal, psicológico, ou seja, por toda a vida, né, desse aluno. Os religiosos, eles eram assim, uma espécie de, digamos, de pai, que o aluno ele ia para lá, o estudante ele ia para lá e lá eles tinham tudo o que eles precisavam. Alimentação, a religiosidade, tudo o que o aluno precisava lá nos internatos e que ainda existe alguns internatos, né? Lá aí, eles faziam todo esse trabalho, né, de educar de fato o aluno. Temos algum pequeno problema, continuando aqui. Continuando, aqui os coadjuntores. Quem eram os coadjuntores? Hoje nós temos também os coadjuntores, que agora dá-se outro nome, né, que é funcionário de colégio. Porém lá, os coadjuntores também eram funcionários de colégio. Vamos dar uma olhada. Coadjuntores, eles trabalhavam como cozinheiro, né, enfermeiro. Como esses alunos, eles passavam não só, digamos, 200 dias letivos ali, ia e voltava, eles precisavam de um apoio maior. Então lá tinha tudo que esses meninos precisavam, eles tinham à sua disposição. Aqui, cozinheiro, enfermeiro, sacristães, horticultores, né? Como era internato, tinha também, né, as hortas, as hortaliças, né, que de lá tiravam o sustento para todos. Bibliotecários, vaqueiros administradores das fazendas, pilotos de navios, construtores, pintores e em outras ocupações, né, lá eles também faziam de tudo um pouco, mais ou menos relacionado ao processo de ensino. Então, como aqui nós podemos ver que nós estamos falando de 1.500 anos, 1.550 anos atrás, porém já tinha uma mão de obra grandíssima, né? Todos, digamos assim, envolvidos num processo de educação, porque a escola, o colégio em si, ele não funciona simplesmente com o professor e com o aluno. Precisa dos demais funcionários trabalhando para que essa escola de fato venha a funcionar, né? Porque precisamos de um zelador, precisamos de um merendeiro, precisamos de um secretário, precisamos de tudo. Esse corpo docente tem que estar formado de fato para que a escola venha a funcionar, como eu falei. Uma máquina, ela precisa funcionar? Precisa, porém ela precisa das suas peças todas unidas, todas funcionando perfeitamente em harmonia para que essa escola, para que essa máquina venha a funcionar. E a escola, ela é como se fosse uma máquina, todos juntos pela educação, porque sem o funcionário de apoio, como que uma escola vai funcionar? Será que só o professor e o aluno vai dar conta? Ele chega lá para dar sua aula e o aluno vai estudar. Então o aluno precisa de você, precisa de nós, que fica lá fazendo a manutenção de tudo dentro de um colégio, é necessário. A mão de obra no colégio ela é grande e ela precisa de pessoas para que ela funcione. Então, se hoje digamos assim, precisa, nós estamos falando de 1.500 anos atrás, 1.550 anos atrás. Já existia essa mão de obra, já existia essa preocupação com os colégios e com os alunos. Aqui, com o trabalho dos coadjuntores, asseguravam-se a qualidade da educação. Então, como eu falei, será que uma escola, sem o funcionário de apoio, ela vai ter uma educação de qualidade? Então, ela precisa de todos os funcionários para que esses alunos venham ter uma educação de qualidade. Não só do professor, porém de todo o corpo docente trabalhando em prol desse aluno. Podemos perceber que mesmo nesse tempo, como eu já falei, os funcionários já faziam parte da educação, né, dos alunos. Contudo, não tinha o reconhecimento. Então, nós estamos falando de 1.550 anos atrás. Eles trabalhavam tanto, só que eles não tinham reconhecimento de fato do seu trabalho, não eram assim, digamos, assalariados. Será que hoje
Nós temos o reconhecimento do seu trabalho lá na escola? Será que alguém te reconhece como um educador e não apenas como o merendeiro, o zelador, o porteiro? Será que alguém já reconhece de fato o seu trabalho no colégio? Com a LDB, né, a criação de algumas leis aí que vem favorecendo não só o aluno, mas também os funcionários de colégio, é provável que todos os colégios já reconheçam de fato que o funcionário, independentemente de ser professor, ele é um educador e ele é reconhecido. Aqui, escravos e serviçais, como era antigamente, né, escravos e serviçais. Será que hoje no Brasil ainda existe esse tipo de coisa, escravos e serviçais? Olha só, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e das outras colônias e fazendas. No caso lá, as fazendas dos jesuítas, eles foram confiscados, né? E seus bens, móveis e imóveis, incluindo também os escravos, foram incorporados ao patrimônio da coroa ou divididos entre os amigos do rei. Então, os jesuítas foram expulsos do Brasil e tudo que eles possuíam de fazenda, digamos, de animais, gado, né, eles foram divididos entre a coroa e os amigos do rei. Porque naquele tempo, o jesuíta, como se fazia o pagamento, digamos assim, dessas escolas? Era em espécie, porém em terras, em animais. E aí eles foram expulsos do Brasil e seus bens foram divididos entre a coroa para a coroa, né, e para os amigos do rei. Para substituir os colégios e as escolas dos jesuítas, o rei Dom José e seus primeiros ministros, o Marquês de Pombal, instituíram as aulas régias. Qualquer pessoa alfabetizada ou que dominasse a gramática e a aritmética se apresentava, né, ao presidente da Câmara para dar aula. Eu tenho certeza que vocês lembram que na aula passada, acho que foi na primeira aula, nós falamos que a pessoa não precisava de fato ter um diploma, um certificado mesmo, porque não tinha nessa época. Mas a pessoa sabia ler, escrever, contar, se apresentava, né, e o político ali, as câmaras, a Câmara, ela recrutava a pessoa para ir dar aula. Então foi nessa época, né, que eles foram para as escolas, né, se apresentava e de lá era recrutada para que fosse dar as aulas. Então, soube ler, escrever, contou, já era o suficiente para ser um professor. O professor era auxiliado por um escravo, ou seja, também por uma escrava, né, que se incumbia de limpar as salas, né, oferecer água aos alunos, dispor de uma bacia, toalha para o asseio, né, do professor. Os registros escolares, a escrituração, a guarda e o manuseio dos livros eram tarefa do próprio professor, que ao fim do ano entregava ao inspetor da província para emissão de certificados. Então aqui nós vamos falar de um assunto interessante, porque antigamente tinha todo o cuidado, né, com o manuseio do material, mesmo porque no Brasil não tinha fábrica de livros, não tinha editoras, então esses livros, na maioria das vezes, vinham de fora. E o que acontecia? O professor, ele era responsável por esse material durante todo o ano, não podia danificar, né, porque o ano que vem tem mais alguém que precisa estudar nele e assim por diante. E hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês: como será que os livros didáticos nos dias de hoje eles estão sendo cuidados? Será que os professores, será que os alunos, eles têm esse cuidado de fato de pegar o seu material no começo do ano, no final do ano, devolvê-los para as escolas em bom estado, ter aquele cuidado que tinha antigamente? Porque lá nós estamos falando, como eu falei para vocês, de 1550 anos atrás. 1500, 600 anos atrás. Eles tinham o cuidado
todo aquele cuidado com o material didático. Hoje em dia, será que a coisa está igual, apesar que tem aí os livros didáticos, né, o governo proporciona para os colégios, com os impostos que são pagos, vem o colégio didático para os alunos, né? Será que os nossos alunos, os professores, estão fazendo, digamos assim, de fato, uso adequado desse material? E será que eles estão tendo o cuidado que o ano que vem tem aluno que vai necessitar dele? Então, aí a gente faz uma comparação de como era antes e como é agora. O cuidado que existia lá há 1.600 anos atrás, 1.550 anos atrás, e aos dias de hoje. Será que o cuidado é igual? É parecido? Né? Então, aqui, a figura dos funcionários que antes contribuíram para a educação dos estudantes se extinguiu. Assim como as bancadas eram um apoio para o corpo dos alunos, as mesas um apoio para os livros, cadernos e tinteiros, os escravos serviçais eram um simples apoio, né, para a atividade de ensino. Então, o escravo antigamente, lá 1.500 anos atrás, 1.400 anos atrás, ele era como se fosse uma bancada. Ele servia assim para o aluno como se ele fosse um objeto, porém um objeto valioso para as províncias, né, para os seus donos. O escravo estava ali simplesmente para dar um apoio, o meu livro, minha cadeira, minha bancada, o escravo ele tinha o mesmo valor que esse material. Então, digamos assim, era sem valor, porém valoroso, porque sem ele a aula não iria de fato existir, porque por mais que ele fosse considerado como objeto, o objeto ele é necessário. Então, lá o escravo ele era como um objeto, né? Ele está falando, escravos serviçais. Era simplesmente para ajudar o professor, como foi falado, né? Com a bacia de água, para que ele lavasse as mãos, uma toalhinha, para servir água, né? Para os alunos. E fazer tudo o que os alunos ali de fato necessitassem. Ele estava ali, né? Para contribuir com a educação desse aluno. De 1772, quando começaram as aulas régias, até 1822 anos da independência do Brasil, não há registro da construção de uma escola sequer no Brasil. Com a exceção da corte, né, do Rio de Janeiro, mesmo lá as aulas de ensino básico e dos primeiros cursos superiores funcionava na maioria das partes, né, na maioria dos prédios lá, né, era prédios adaptados e cedidos. Então não tinha assim de fato um prédio construído nessa finalidade de dar aula. Você tinha uma área na sua casa, uma sala que você não utilizava com frequência, lá era usada para ser uma sala de aula. E você sabia que muitas aulas antigamente elas eram dadas em presídios? Nós estamos falando de tantos anos atrás e já construiu presídios. Então, essas aulas, há 1.000 e tantos anos atrás, não tinha um prédio de fato, né, voltado para a educação. Porém, alguns presídios que já existiam, eles eram cedidos, né, alguns prédios eram cedidos para que viesse a acontecer as aulas. E uma área de alguma casa, de alguma família, algum espaço que estava ali que não estava sendo usado, lá se terminava, digamos, de arrumar e lá, com todo o apoio que tinha, né, digamos, dos escravos, fazendo limpeza e tal, era lá que acontecia, de fato, as aulas. É interessante perceber que a quantidade e a qualidade da educação escolar naquela época cai na proporção da inexistência ou servidão dos funcionários. Então, naquela época, a educação cai bastante, né? Depois é que ela vem surgir com mais força. Por estas e outras razões, entre 1800 e 1820, multiplicaram-se nas cidades maiores as escolas particulares, que mesmo pagas passaram a ser
opção de muitos. Então nós estamos falando aqui de algumas escolas particulares, né, que se multiplicaram naquela época de 1800, 1820. Porém, naquela época tínhamos assim, digamos, de 60% a 80% da clientela, digamos assim, do povo que vivia no Brasil era indígena e escravo. Significa dizer que sobrou aí uns 20% ou 30% para participar dessas aulas. Porém, nem todos, porque quem ia essas aulas era filho de fazendeiro, que aí cai também bastante. Digamos que lá naquela época, uns 5% da população teria, no caso, aula e educação. Porque a maioria da população brasileira nesse tempo, lá há 1000 anos atrás, 1000 e tantos anos atrás, era de escravo. Então sobraria assim, entre o pai e tal, sobraria, digamos, uns 5% como é que se diz, de público, de aluno. Então era reduzidíssima as pessoas que de fato iam para essas escolas, né, por mais particulares que fosse. Era restrita a educação para poucas pessoas, mesmo porque não tinha público assim, de fato, para essas escolas. Assim, as aulas régias, agora imperiais, continuaram sendo a forma de oferecer educação escolar no Brasil, sem a presença efetiva de funcionários que colaborassem com os professores. A coisa começa a mudar depois de 1834, quando a responsabilidade de oferecer escolas passou para as províncias, que fundaram muitas escolas e em suas capitais, liceu, e ateneu secundários. Então, você vê aqui que depois de 1834, começou de fato a surgir escolas no Brasil. Aí começaram a construir, né, o liceu que funcionava lá, né, já como escolas já superiores. Então tivemos aí um longo período sem de fato construir escolas, mas a necessidade era grande, então foi necessário criar escolas para educar de fato a população. A multiplicação de escolas primárias e a construção de prédios para esses estabelecimentos maiores, aqui se juntaram às escolas normais. No fim do século XIX, motivaram uma mudança que muito nos interessa, com o aparecimento de dois tipos de funcionários, ambos assalariados. Quem são esses funcionários? Algum de vocês aí arrisca dizer quem eram esses funcionários tão necessários nas escolas? Por que que eles foram, digamos assim, precisamos desses dois de fato, agora de imediato não tem para não correr. Precisamos dele na escola. Quem seria capaz de arriscar aí o nome desses funcionários? Digamos assim, era um gestor, era um merendeiro, era um porteiro? Vamos lá ver quem eram esses funcionários. Subempregados clientelísticos e burocratas administradores. Em quase todas as cidades dos estados brasileiros foram criadas escolas primárias, qualquer que fosse seu tamanho, além dos professores, era necessária a contratação de funcionários para a conservação e para as secretarias. Olha aí, precisamos sim de pessoas para conservar o ambiente. Precisamos de secretários. Quem era que ia fazer a matrícula desses alunos? Quem era que ia fazer a manutenção desse espaço escolar? Aí a necessidade de contratar, de procurar pessoas que pudessem ocupar essas vagas. E no caso o secretário e aqui, né, funcionários, né, que pudessem servir, né, a secretaria, né, pessoas necessárias, né, para trabalhar em um colégio. A esses, nos meados do século XX, juntaram-se as merendeiras. Olha a importância aí. O aluno vai para o colégio de manhã, passa até meio-dia.
Será que esses alunos tinham condições de ficar desde as 6, das 7 da manhã até meio-dia sem se alimentar? Então, olha a necessidade aqui de mais um funcionário. Merendeiros. Nas escolas maiores, os bibliotecários também, olha a importância aí do bibliotecário. Precisa de um livro, aonde buscar, a salinha lá onde ficam os livros, precisa de quem para que auxilie esse aluno? A bibliotecária já estava presente para que pudesse ajudar, contribuir com esses alunos, com a educação desses alunos, a mais depressa procurar o seu material, o seu livro que você estava necessitando e fazer o seu trabalho sem mais demoras. E outros auxiliadores, né, em laboratórios, que operavam lá audiovisuais e assim por diante. Então, precisa-se de um corpo docente que realmente funcione nas escolas. E isso vem acontecendo, não é de hoje, vem acontecendo há muito tempo. E hoje, então, é mais que necessário de pessoas capacitadas para que possam auxiliar esses alunos, né, nas suas aulas. E na sua educação também, né? Como se dava o recrutamento desses funcionários nas escolas? Hoje nós sabemos que é por meio de concursos, que você vai lá, presta um concurso público e você vai lá trabalhar na escola. Então vamos aqui. Onde vigorava relações clientelísticas, por indicação política, né? Nós estamos falando aqui há muito tempo atrás, não de hoje, né? Que era indicado, né? Indicação política, nos ambientes gerencialmente mais avançados, por concursos públicos, existia indicação política e nos lugares mais avançados, né? Por concursos públicos. Daí os dois tipos de funcionários, que até hoje temos em nossas escolas e nos órgãos do sistema de ensino. Os subempregados clientelísticos e os burocratas administradores. Então aí se percebe, né, a necessidade de funcionários, cada dia que passa ainda mais capacitados, habilitados para desenvolver uma função de fato dentro de um colégio. Aqui entra a questão da profissionalização, né? Os funcionários precisam não somente saber fazer o que fazem, né? O que é que você faz no seu colégio? Você não precisa saber exatamente só o que você faz no seu colégio. Você precisa saber de algo mais. Você precisa estar além, estar à frente dos acontecimentos. Então aqui, mais sistematizar e institucionalizar suas identidades funcionais. Estamos num tempo de transição, construindo e organizando essas novas identidades, esses novos perfis. Quais são essas novas identidades, esses novos perfis? Nós estamos aqui no Instituto IFRO dando aula para funcionários de colégio que antes não tiveram oportunidade de estudar, não tem um curso profissionalizante. E os órgãos hoje em dia têm essa vontade, essa necessidade de oferecer cursos para que você, por mais que você já desenvolva um trabalho, você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, porque a todo momento surgem coisas novas. E nós temos que estar ligados, temos que estar interagindo, né, com cada coisa, que a todo dia nasce, a todo dia surgem coisas novas. Precisamos estar ligados, né, assistir não só jornais, ler revistas, estudar, por que não estudar, independentemente do seu trabalho que você faz na escola, no seu colégio, no seu trabalho, precisamos a cada dia que passa nos informar melhor, estudar, porque a sociedade ela nos cobra isso, para que nós possamos a cada dia que passa estar mais informados. Quem diria que, digamos assim, há 1.800 anos atrás, digamos, alunos, teríamos salas lotadas de alunos aí digamos assim, depois dos 18 anos.
Geralmente era só jovens, né, que iam para as escolas e tal. Hoje nós temos aí os institutos, nós temos os cursos profissionalizantes. As faculdades elas estão lotadas não somente de jovens, porém de adultos. Não interessa a sua idade, o que importa é que você está estudando, o que importa é que você está se aperfeiçoando. E isso ninguém tira de você, porque o conhecimento ninguém tira de você. E a cada dia que passa precisamos disso, de nos instruir. Porque a sociedade, como eu falei, ela nos cobra isso. Precisamos estar, a cada dia que passa, mais envolvido com a educação, que não vai fazer bem para o outro, porém faz bem para mim mesma. A educação, o estudo, o conhecimento é meu. E o conhecimento ninguém tira de você. Só você mesma é capaz de estudar, você que vai lá, estuda, independentemente da sua função, do seu trabalho. O estudo, a educação, buscar se profissionalizar, hoje em dia, a cada dia que passa está mais fácil. E o Instituto IFRO, ele está aqui exatamente para isso, para facilitar, para colaborar com todos aqueles que de fato quer estudar, que de fato quer fazer a diferença na sociedade. Atualmente, quando se faz concursos para algum cargo não docente, quando nós falamos de cargos aqui não docentes, estamos falando de pessoas de apoio no colégio, né? Que o docente nós sabemos que é o professor. Quando você faz um concurso para um cargo não docente nas escolas, na maioria das vezes não se exige de você proficiência, né, no caso das provas. De conhecimento. Geralmente nesses concursos, eles só buscam que você saiba, digamos assim, conhecimentos gerais, né? Selecionam-se merendeiras com questões de português, matemática e conhecimentos gerais. É claro que você precisa de saber português, você precisa saber de matemática e conhecimentos gerais. Mas esses conhecimentos gerais, quais são eles? Será que nesses conhecimentos gerais está aí englobado que você vai fazer um concurso para merendeiro e lá você, digamos, você vai ter que manusear aquelas panelas de 10, 15 quilos? Você já se deparou na sua casa, você faz comida para, digamos, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quando você chega lá, passei no concurso, sim, estou indo para o meu trabalho. Você chega lá, se depara com 10, 15, 20 quilos de arroz. Aí você se depara com 8, 10, 15 frangos para você cortar na hora. Mas aquilo ali você vai olhar e vai dizer, sim, mas aqui é o rancho para uma semana na minha casa. E como é que eu vou dar conta? Porém, você não foi ensinado nisso no concurso, não te ensinaram isso. Aí agora, como é que fica? Eu tenho que fazer aquela merenda até as 9 horas, 10 horas. Se não tiver alguém para te auxiliar ali, você passou no concurso. Mas lá não te ensinaram como manusear um frango ali, 15 frangos até às 7 da manhã, põe no fogo e já tem que fazer. Os alunos estão ali sedentos de fome para quando chegar 9h30, 10 horas, tem que merendar e a merenda tem que estar pronta. Um zelador, quando ele vai fazer a prova também, é a mesma coisa, português, matemática, conhecimentos gerais. E aí? Te falaram que lá você vai ter que varrer 15, 20, 30 salas? Não, porém você tem que estar preparado, porque lá você tem que fazer esse serviço, não é de manhã até meio-dia. Você precisa fazer aquilo ali em 1 hora e meia. Você tem que fazer, está pronto, aí você vai lavar, você vai passar pano, você vai fazer de tudo em pouquíssimo tempo, porque a turma da tarde, a turma da noite está chegando e você precisa fazer. Então isso não se leva em conta. Por isso que o Instituto IFRO, ele está aqui para lhe aperfeiçoar, para lhe ensinar a fazer diferente no seu ambiente de trabalho. Resumindo, não se leva em conta as concepções atuais de educação escolar, a função libertadora da educação e o papel emancipador da escola. As decisões pautam-se pelas exigências da burocracia administrativa. O profuncionário, ele visa construir pelo menos 4 identidades de funcionários de escola, com profissionalização em nível médio. Quais são esses profissionais de escola que o IFRO está buscando, qualificar? Vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe quais são. Vamos lá para eles? Aqui, técnicos em secretaria escolar,
técnicos em multimeios didáticos, técnicos em alimentação escolar e técnicos em infraestrutura escolar. Então, o IFRO teve essa preocupação de estar oferecendo um curso para que vocês venham se aperfeiçoar e botar em prática os seus conhecimentos e trabalhar, digamos, de uma forma melhor no seu estabelecimento de trabalho. Formação. A palavra formação tem dois sentidos. Em primeiro lugar, ela é o diferencial da educação. Diante dos processos de desenvolvimento pessoal, socialização e comunicação. Aqui nós temos, para existir educação, é necessário se ter um projeto, um objetivo a se alcançar, tanto por parte da pessoa que se educa, quanto pela comunidade que educa e que, por isso, escolhe aspectos formativos. Está lá no artigo 1 da LDB. Então, a LDB, ela está aí para ajudar o aluno. Por mais que você trabalhe, você tem o direito de estudar. Ninguém pode tirar de você a sua liberdade de estudar. Já que diz todo brasileiro alfabetizado. Então, ele não faz divergência, ele não diz brasileiro assim, assim, assim. Então, todo brasileiro, independentemente da sua função e da sua idade, ele pode ser educado. Porque a lei, ela ampara, independente do seu trabalho, a lei ampara você a fazer um curso profissionalizante, começar a estudar de fato. Tem muitos, como foi falado, nós temos mais de 15 mil pessoas analfabetas no Brasil. Então, isso, a Constituição, ela diz que todo brasileiro tem que estar educado, né, saber ler e escrever. E nada vem tirar isso de você. Ninguém pode lhe proibir de estudar, porque a lei, ela lhe ampara. Independente do trabalho que você faça, a lei está aí para te amparar. E os colégios também, eles estão em todo bairro, digamos assim, tem uma escola. E a maioria deles tem vaga, você pode fazer matrícula. Quem quiser estudar, hoje temos aí digamos assim, uma necessidade que a pessoa esteja, cada dia que passa, mais alfabetizado, estudado, para poder viver de fato na sociedade. Que geralmente você está numa conversa, a pessoa está conversando, você não sabe do que está conversando. Por quê? Informação. Precisamos nos informar do que está acontecendo. E os colégios estão aí abertos para que possamos chegar lá e estudar de fato, né? Colocar em prática, que eu tenho certeza que todo ser humano, ele tem capacidade de estudar, de se alfabetizar. E a LDB, ela foi criada para isso, para apoiar o brasileiro, especialmente nessa parte que fala da educação e dos estudos. O segundo sentido aqui se aplica à formação profissional, que é isso que vocês estão fazendo aí, de professores, de funcionários, escolha de conteúdo, métodos e técnicas que conduzem os estudantes a certo perfil de competências, ou seja, de conhecimentos, valores e habilidades articulados. Clientela escolar. Se todos os brasileiros, aqui ó, lembra que eu falei, todos os brasileiros têm direito à educação. Se todos os brasileiros têm direito à educação, então toda a população de seu município pode se considerar clientela escolar. Então, no seu município, onde você mora, será que todos eles são alfabetizados? Será que todos eles participam de fato da escola? Se eles não participam, está na hora de participar. Porque o Estado, ele está aí para colaborar com todos esses que estão querendo, de fato, ir para uma escola, participar da família, digamos, família escolar. A questão passa a ser políticas.
públicas, pois tem a ver com a quantidade de pessoas que tem em seu município. Então, a questão aqui é pública. Dependendo da quantidade de pessoas que tem no seu município, ele tem o dever de construir escola para que todos tenham direito à educação. As senzalas. Você sabia que a educação da maioria da população brasileira nos séculos 17 e 18 se fazia não nas escolas, mas numa prisão? Lembra que eu falei para vocês ainda agora, no início da aula? As aulas antigamente, elas não tinham prédio de fato, vou construir aqui para ser um prédio para dar aula. Não. Já existiam as prisões e esses prédios eram cedidos para funcionar como se fossem escolas. Entre 60% e 80% da população era constituída de escravos, também foi falado, né, no caso lá, escravos negros, que moravam acorrentados em senzalas. Então, o que sobrava daqui para estudar? O que interessava aos fazendeiros era braços, músculos e cabeça vazia, incapazes de contestar a ordem, né, escravista e o chicote dos feitores. Será que hoje em dia ainda existe trabalho escravo? A cabeça vazia, porque era o que naquele tempo, era o que, digamos assim, que valia para os feitores, para os grandes fazendeiros. Como foi falado, 60%, 80% era clientela, no caso, a população era negra, eram africanos que vinham para cá trabalhar de escravos, viviam acorrentados nas senzalas. Os seus patrões, o que precisavam deles era força de braço, era cabeça vazia para não questionar. E será que hoje, alguns dos nossos, digamos assim, será que você conhece alguém que deixou de estudar porque alguém disse que não, não, você não precisa estudar, você já sabe cozinhar, já sabe lavar, não precisa mais de estudar? Será que nós estamos no século XXI? Será que ainda existe isso? De você não poder estudar porque alguém não, você precisa trabalhar, então não pode estudar, se estuda não trabalha, se trabalha não pode estudar. Será que ainda existe isso no dia de hoje? Nós estamos falando aqui de 800 anos atrás, de 1000 anos atrás. E será que isso ainda existe no dia de hoje? Alguém proibir você de estudar porque você tem que trabalhar? Não posso pegar funcionário tal porque ele estuda. Se estuda, não trabalha. Será que isso ainda existe? Eu tenho certeza que não existe mais esse tipo de coisa nesse século que nós estamos vivendo. Nós estamos muito avançados, né, para 800 anos atrás. Hoje não existe mais isso de você parar de estudar porque tem que trabalhar. Mesmo porque a lei, ela garante a você os seus estudos. Independente do seu trabalho, você tem a garantia que você pode estudar, sim. Educação escolar. A educação, seja como orientação do desenvolvimento biológico, psicológico dos indivíduos, seja como professor de transmissão e indução de cultura, que se dá pela socialização e pela comunicação informadas por valores e é um fenômeno universal em todas as sociedades, em todas as épocas. Então, a educação ela é universal em toda a sociedade, em todas as épocas. Então, se a lei diz, se a lei lhe oferece, se a lei garante você estudar, ela é universal, então ninguém pode tirar de você. Só você mesma, se por um acaso não quiser, o estudante não quer, e mesmo assim ainda tem lei que obriga o aluno a estudar. Aqui nós vamos, como eu sempre falo, né, para aquela hora maravilhosa, gostosa, que todo mundo gosta, que é a hora da atividade. Vamos lá para ela? Aqui nós temos 9 questões, né, que a primeira fala assim, quando os primeiros funcionários surgiram nas escolas brasileiras, como os colégios funcionavam, quais eram as responsabilidades dos religiosos. Quem eram os coadjutores? Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, o que foi feito com os seus bens? Por que foi instituída as aulas régias?
Nós temos mais algumas aqui. Qual era o papel dos escravos serviçais? Quando e por que começa o aparecimento de novos funcionários assalariados? Para você, essa aqui, a questão 8 e a 9, pessoal, eu vou corrigir com vocês, porém vocês vão responder elas sozinho aqui, dando a sua opinião. Para você, o que é profissionalização? Dentro do ambiente escolar hoje, você é reconhecido como um profissional e por quê? Então essas duas é de caráter pessoal, porém eu vou dar uma explicação sobre ela quando nós voltar. Então nós temos aí 30 minutos para fazer a nossa atividade, né? E em 30 minutos eu volto para a gente fazer a correção da atividade, valeu? Bom, 30 minutos se passaram e vamos fazer aqui uma correção. Eu falei que nós estávamos em 2004, perdão, nós estamos no dia 15/4/2014. Então vamos lá para a nossa atividade, responder junto aí com vocês, certo? Olha só, a primeira pergunta ela faz o seguinte questionamento. Quando os primeiros funcionários surgiram nas escolas brasileiras? Como nós sabemos, foi em 1550, né, com os padres jesuítas. Então vamos lá para a resposta de fato. Os primeiros funcionários já estavam presentes no funcionamento da primeira escola no Brasil, que era o Colégio dos Jesuítas, em Salvador, em 1550. Então tenho certeza que nenhum de vocês tiveram nenhuma dificuldade em responder essa questão, como as demais também. A segunda aqui, como os colégios funcionavam? Quais eram as responsabilidades dos religiosos? Então, como foi falado durante a aula, os colégios funcionavam em regime de internato, né? E lá eles funcionavam como internato. E lá o jovem tinha, digamos assim, de tudo um pouco, né, para a sua aprendizagem, para a sua educação. Vamos lá para a resposta. Os colégios eles funcionavam em regime de internatos, né? Os religiosos eram responsáveis não somente pelo ensino, porém por toda a vida do aluno, como alimentação, a saúde, lazer, a religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico, ou seja, por toda a educação desses alunos. Nós estamos falando há tantos e tantos anos atrás. Porém, muitos alunos, no caso hoje, eles passam, digamos, a maioria da vida deles, digamos, dos 3 anos de idade, dos 6 anos até os 18 anos, quando eles terminam lá seu ensino médio, eles passam a maioria do tempo também dentro dos colégios. E significa dizer que todos que trabalham, todos os funcionários de colégio, eles estão envolvidos na educação dessa criança, porque eles têm por direito 200 dias letivos. E hoje, com a escola integral, ele não passa só um período, digamos, uma meia para tarde nos colégios. Eles têm aí, com a escola integral, eles têm o dia todo nas escolas. Então, o que sobra para esses meninos em casa, digamos que 100, 160 dias por ano. Porém, mesmo nos dias que eles não estão de fato na escola, digamos um feriado, no dia de domingo, alguns estão também estudando. Então, a vida desses alunos, nós estamos falando de tantos e tantos anos atrás, significa dizer, lá eles viviam o tempo todo nas escolas e hoje não é diferente. Além dos 200 dias letivos, que é obrigado, com a escola integral, mais tempo ainda dentro das escolas. E quando vai cursar uma faculdade, então aí que eles se ficam mesmo ali, não é só 200 dias letivos, é muito mais que isso.
todos estudando por uma educação melhor, né? Todos trabalhando por uma educação melhor. Então, o funcionário de escola envolvido nesse processo, ele é o educador e contribui muito para a educação desses alunos. Aqui a terceira questão pergunta: quem eram os coadjuntores? Como nós sabemos, existiam os merendeiros, os cozinheiros, né, que hoje são os merendeiros, alimentação escolar, tinha os vaqueiros, tinha todo um apoio, né, e os religiosos cuidavam desses alunos. Aqui, quem eram os coadjuntores? Eram religiosos, né, que trabalhavam como cozinheiros, enfermeiros, sacristães, horticultores, bibliotecários, vaqueiros, administradores de fazendas, pilotos de navio, construtores, pintores e em outras ocupações, mais ou menos relacionada ao processo de ensino. Com o trabalho dos coadjuntores, assegurava-se a qualidade da educação. Então, se antigamente, apesar de toda essa gente, para ter uma qualidade na educação, educação melhor, imagine nos dias de hoje, que os nossos alunos estão, cada dia que passa, mais crítico, conhecedor dos seus direitos. Então, se lá já era necessário, imagine nos dias de hoje. A quarta: quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, o que foi feito com seus bens? Como nós falamos, né, que foi dividido, né, para a coroa, não só para a coroa, mas por demais funcionários do rei, né? Aqui, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e das outras colônias e fazendas. No caso, as fazendas, suas colônias foram confiscadas, né? Seus bens móveis e imóveis, incluindo os escravos, eles foram incorporados ao patrimônio da coroa, né? E divididos entre os amigos do rei. A quinta: por que foram instituídas as escolas régias? Aqui nós temos a resposta: para substituir os colégios e as escolas jesuítas, e qualquer pessoa alfabetizada ou que dominasse a gramática, a aritmética, se apresentavam ao presidente da Câmara para dar as aulas. A quinta não, aqui é a sexta: qual era o papel dos escravos serviçais? Também foi falado, né, a respeito disso. Qual era o papel deles? Era servir, no caso está falando de escravos serviçais. Eles eram escravos serviçais, por quê? O papel dele era servidão, servir aquelas pessoas, aqueles alunos, ajudar o professor, né, nas tarefas que necessitasse dentro da sala de aula. Aqui nós temos a resposta. O professor, ele era auxiliado por um escravo ou escrava. Se incumbia, né, no caso, de limpar as salas, né, de aula, oferecer água aos alunos, dispor de uma bacia, né, toalha para o asseio do professor. Os escravos serviçais eram um simples apoio para atividades de ensino. Como foi falado, né, as bancadas, assim como as bancadas serviam para os alunos colocar seu material, as cadeiras para sentar, o escravo, o serviçal, era como se fosse um objeto de fato, estava ali para servi-los. A sétima: quando e por que começa o aparecimento de novos funcionários assalariados? Também foi falado, lembra lá da secretária escolar, da merendeira? Porque a escola, para funcionar, precisa de um corpo docente, além do professor e do aluno, pessoas para dar apoio a essa escola. Então, vamos ver aqui a resposta. Quando e por que começou o aparecimento de novos funcionários assalariados? Em quase todas as escolas dos estados brasileiros, foram criadas escolas primárias. Qualquer que fosse seu tamanho,
além dos professores, era necessária a contratação de funcionários para a conservação e para a secretaria. A esses, aí nos meados do século XX, juntaram-se as merendeiras. A 8 e a 9, eu falei para vocês que ela era uma questão pessoal que vocês mesmos podiam fazer, responder por conta própria. Se vocês quiserem mudar ou corrigir alguma coisa mediante o que vai ser respondido aqui, bem, se não, você pode deixar com a sua resposta, que eu tenho certeza que todos responderam também tranquilamente aí. A 8 diz assim: para você, o que é profissionalização? Então, aqui nós temos alguns conceitos do que é profissionalização. Segundo Novoa, 1992, é um processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu status, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder, a sua autonomia. Está na página 23 do livro do Novoa. Os funcionários precisam não somente saber fazer o que fazem, mas sistematizar e institucionalizar suas identidades funcionais. Sair daquela mesmice que você é um simples zelador, que você é um simples varredor, cozinheiro, merendeiro, um simples secretário, mas se profissionalizar naquilo que você faz, ter um conhecimento maior. Por mais que nós, hoje em dia, a gente sabe de muito, a gente estuda, o ser humano ele precisa, a cada dia que passa, estudar mais e procurar mais um aperfeiçoamento do seu trabalho, porque o nosso trabalho, ele exige essa busca, esse conhecimento e esse aperfeiçoamento. Então, a cada dia que passa, nós seres humanos precisamos sim de nos capacitar, cada vez mais, independente do trabalho que a gente faz. Precisamos de uma capacitação. A 9 também. Dentro do ambiente escolar, hoje você é reconhecido como um profissional. E por quê? Essa resposta ela é pessoal, foi falado, porém eu coloquei aqui uma resposta que diz assim: sim, porque hoje há uma maior valorização dos funcionários escolares. E como eu perguntei para vocês, além do Estado, do seu sindicato, será que existe mesmo uma valorização do funcionário na escola? Então, com tudo que foi criado para beneficiar o funcionário de colégio, de escola, será que você já lá no seu colégio, no seu trabalho, será que você já digamos, valorizado, reconhecido como um funcionário escolar? A profissionalização também é um fato para tal reconhecimento. Então, vamos sair, como foi falado, da zona de conforto e nos profissionalizar, porque o estudo hoje em dia ele é oferecido a todos aqueles que de fato querem estudar, a todos aqueles que de fato buscam a melhoria, independentemente do que você faça. Não custa nada você fazer um curso profissionalizante, fazer uma faculdade, porque os colégios estão aí, as faculdades estão aí, os institutos estão aí para ajudar o aluno que de fato quer estudar. E tem os programas gratuitos para todos aqueles que querem estudar, ficar a seu, digamos assim, todos a favor da educação. E aquele que quer estudar, hoje em dia é fácil demais você estudar, é só você querer. Depende da força de vontade do próprio aluno, não depende de outras pessoas. O meu conhecimento, a minha busca profissional, a busca do meu conhecimento, ele é meu. Eu é quem tenho que querer, não é o outro. Eu que busco o meu me profissionalizar, estudar mais, estar sempre ligado nas novidades que venham surgir. E, como eu falei, ler um jornal, assistir um jornal, fazer uma leitura, isso, nos dias de hoje, é benefício para nós mesmos, o nosso conhecimento. Então, eu quero desejar para vocês bons estudos, que durante essa semana, vocês, quem puder acessar
rever a aula e também quem já tiver o material poder fazer uma leitura, né, das aulas que vem a seguir, né? Semana que vem estaremos aqui para dar continuação nessas aulas. Então, fazer uma leitura para quem já tem o material, tentar fazer uma leitura diferenciada para quando chegar aqui na terça-feira, a gente já venha sabendo mais ou menos o que vai acontecer, né, na nossa aula. Quero desejar a todos uma boa semana e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.